Seja muito bem-vindo a esse vídeo e eu tenho uma coisa difícil para falar para você. Você cobra barato porque não sabe vender IA. Aprenda agora comigo, eu vou te ensinar. Mas relaxa, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como que eu faço e você vai poder replicar também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para você entender por que você não sabe vender inteligência artificial. Aqui na minha tela eu separei um material que eu vou mostrar para você o que é preciso para você vender inteligência artificial de maneira correta e faturar bem mais do que você está faturando. E você pode estar se perguntando agora, qual é a minha média de faturamento? Minha média de faturamento é 20 mil por contrato e você pode fazer a mesma coisa assim como eu. Primeiro ponto, o que você precisa saber. Pesquisas revelam que 41,9% das empresas brasileiras já usam inteligência artificial. O IBGE divulgou indicadores de 2024 da pesquisa de inovação semestral nesta quarta 24. Sebrae incentiva capacitação e desenvolvimento de empresas inovadoras. O que isso significa? Deixa eu até puxar aqui um pouquinho para o lado para você ver direitinho. O que isso significa? Significa que os empresários estão aumentando o nível de consciência com relação a IA. Esses quase 50% de pessoas aqui que utilizam inteligência artificial nas suas empresas não estão utilizando da maneira correta. Esse aqui está levando em consideração quem já conhece o ChatGPT, quem coloca algumas pesquisas ali. Mas implementações robustas, essas pessoas não estão sabendo utilizar ainda. E é aí que entra você e entra eu, meu jovem camarada, minha jovem camarada. Por quê? As pessoas estão focadas, e eu acredito que você está aqui nesse vídeo porque você quer resolver esse problema, as pessoas estão focadas em vender só ferramentas. E aí eu trouxe aqui, um tópico, os principais erros que as pessoas cometem. Vamos lá, o primeiro erro, a pessoa é muito técnica. O que é ser uma pessoa muito técnica? Mano, você entra numa reunião com um empresário, um dentista, um advogado, ele não quer saber sobre termos de ferramentas e etc. Ele não quer saber isso. Bote isso na sua cabeça. O empresário, ele quer saber de outra coisa e aqui nesse vídeo você vai saber que coisa é essa que esse empresário quer saber, que vai ajudar muito na sua oferta, na sua criação de oferta aí para empresário. Então aqui nesse início de vídeo aqui, eu já mostrei para você o seguinte, que existe uma grande oportunidade de você implementar a inteligência artificial para empresários. Esse aqui precisa ser o seu foco principal. Então vamos lá, é muito técnico. Se você parou agora aí e pensou, pô, na minha reunião eu percebi que eu sou muito técnico, eu fico falando muito termo técnico, tentando florear a minha reunião para o cara me achar mais inteligente, etc, e fechar comigo. Já anota esse ponto aí, pega no seu caderno aí, eu sou muito técnico. Segundo tópico aqui, não identifica a dor do cliente. Você tem que parar de, quando você for falar com o cliente, você tem que parar de usar a sua cabeça. Você tem que usar outro tipo de linguagem, outra mentalidade, não ser tão técnico e tentar entender qual a dor daquele camarada. Aqui eu já adianto um tópico, nicha o público. Você vai ficar muito bom quando você nichar. Pelo menos o primeiro cliente, traça ali uma linha, nicha, fecha esse cliente, faz de tudo para aprender ainda mais, aprimorar as dores desse cliente, entender o mercado desse cliente ao máximo para você fechar o segundo cliente dentro desse nicho. Terceira coisa, foca na ferramenta. Amigão, não foque na ferramenta. Ferramenta muda várias vezes. Não foque em ferramenta, não foque em conversar com o cliente sobre termos técnicos de ferramenta, o que a ferramenta faz. Foca só em vender uma solução. Esse aqui é o principal erro de você como vendedor de inteligência artificial. Não foque em vender só uma solução. Quando você para pesquisar a dor, que eu passei aqui no último tópico, e você tem a mente aberta para entender essa dor e entender possíveis soluções, você soluciona outras áreas para o empresário. Não feche a sua mente com relação a isso aqui. Outra coisa, quer vender para todo mundo. Você pode até vender para todo mundo, mas depois que você cria um processo, que você valida um processo, no início não fique ofertando para todo mundo. Comece primeiro em um nicho, comece a comunicação no nicho, entenda as dores de um nicho, veja se esse nicho tem apelo para a implementação de inteligência artificial. A maioria das pessoas miram em clínicas, em advogados, mas existe vários nichos menores e que tem apelo para a inteligência artificial. Um exemplo, marcenaria. Outro exemplo, empresa de seguros. Tem vários nichos que você pode criar uma solução para esse cliente e resolver o problema dele. Só nesse tópico aqui, eu já clareei a sua mente e já merece um like. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva nesse canal que sempre eu tô falando aqui sobre modelos de negócio, estratégia de inteligência artificial, estratégia de vendas, marketing e com certeza vai ajudar você com a visão que eu tenho. Aqui embaixo também tem um link que você pode se inscrever e participar da minha mentoria individual, onde eu falo para você tudo que eu faço, abro, pego na sua mão, ajudo você a implementar no seu cliente, ajudo você a prospectar se você tiver dúvida,
a implementar, desenhar, enfim, clique aqui e a gente bate um papo e a gente faz essa mentoria individual. Então eu identifiquei isso aqui, beleza. Agora, como solucionar, Adriano? Como solucionar? Eu espero que você tenha lembrado desse tópico, tenha anotado cada tópico desse, que agora vai a solução que vai pegar em cada tópico desse aqui. Primeira coisa, eu não foco em uma solução para o empresário, como eu falei naquele tópico ali. Então o que eu foco? Eu foco em solucionar o problema deste empresário. Eu foco em resolver o problema deste empresário. E um desses problemas é o quê? Posicionamento digital, marketing, estratégias de marketing, trazer conhecimentos para ele de marketing. Provavelmente você que está agora migrando para a inteligência artificial, você tem algum conhecimento em marketing. E aí, quando você resolve esse problema, quando você soluciona esse problema sobre marketing para esse cliente já tem um resultado. Segunda coisa que eu foco em vendas, eu crio um processo de vendas, eu crio o playbook de vendas, eu oriento esse meu cliente uma cultura de vendas, eu auxilio ele nisso. Olha só, aqui eu já resolvi 2 problemas para o cliente. Terceiro, gestão. Você sabe o tanto de clientes que não tem uma simples coisa? Uma simples coisa eu vou colocar para você aqui, ó, CRM. Você sabe o tanto de empresário que não tem isso, que não tem um processo de CRM, que não sabe implementar um CRM, que não sabe nutrir um CRM. Então, se você fala para esse cliente, cara, eu vou colocar leads para você, eu vou colocar mais clientes para você, e nisso vai ter uma inteligência artificial atualizando esses leads, deixando atualizado o seu CRM. Olha que baita dor você resolveu para esse cliente. Então, não pense só em uma solução. Depois que eu converso sobre isso com o meu cliente, eu venho aqui e mostro para ele que eu também soluciono inteligência artificial. Aí sim eu começo a falar de inteligência artificial. Sacou como você precisa ter esse tipo de mentalidade para você cobrar mais de 20 mil reais de setup? E recorrências de 8, 15 mil, 20 mil, depende muito de qual o seu cliente. Mas aqui na frente eu vou te mostrar como você vai fazer reunião, o que eu utilizo para esse cliente trocar uma ideia comigo. Tá? Continua nesse vídeo aqui, já deixa o seu like, que só essa parte aqui já te gerou muito conhecimento. Fiz toda essa parte aqui, ajudei ele nessa estruturação, trouxe inteligência artificial numa outra camada, e aí eu tenho certeza, plena certeza, que eu já gerei faturamento para esse cliente aqui. Só na implementação de marketing corretamente, eu já gerei faturamento para esse cliente. Na reunião, quando você for conversar com o seu cliente, fala que você presta um processo de advisor, um tipo de pessoa especialista focado em resolver problemas do cliente, em implementar a inteligência artificial para o cliente, mas trazer resultado para ele. E você vai enxergar lacunas que ele não enxerga no operacional. Por exemplo, como gravar um criativo da maneira ideal, nutrir o seu CRM de maneira automática com inteligência artificial. Você entendeu que isso são conhecimentos que você não falou termos técnicos como N8N, etc. Você só falou questões que resolvem a dor do cliente, que resolve a dor do empresário. O empresário não sabe mexer com o CRM. O empresário não tem tempo para ficar olhando os ads, cobrando time. Se você tiver um time ainda e vender esse time para o cliente, melhor ainda. Aí você pode estar pensando agora, eu não tenho um time de marketing. Quando você fechar com o cliente, vai à procura de um design freelancer e faça a implementação para esse cara. Com esses 40 mil que você cobra para ele, dá para você destinar ali 5, 10 mil para você montar a estrutura dele. Então você vai procura um design, você vai procura um gestor de tráfego talvez, que você vai cobrar desse cliente um fixo todo mês. Procura um gestor de tráfego, coloque ele na operação. Isso é de menos. O que você precisa entender, o que a pessoa precisa entender é que você precisa vender, você precisa romper a venda. Rompeu, fez a venda, validou. Vendeu, validou. É simples. Estratégia do VV, vendeu, validou. E aí vamos lá. Meu processo comercial em cima de tudo isso aqui que eu falei para você. Primeiro ponto. Qual o modelo de prospecção que eu utilizo? Eu utilizo muito o modelo de prospecção fria, que é você identificou o seu nicho, você identificou quem você quer atuar. Vou dar um exemplo de dentista, mas não fica limitado a dentista. Eu vou entrar no Instagram e vou prospectar esse dentista. Uma coisa muito importante que você precisa ter em mente, não mande mensagem para o dentista como se você estivesse precisando dele. O que isso significa? Imagina você mandar uma mensagem para o dentista. Oi fulano, eu sou fulano e tal, eu tenho soluções de inteligência artificial, TTT, você vai colocar N8N, vamos marcar uma reunião. Você entendeu que aqui você falou características suas que não resolve problema nenhum para o cliente? Agora olha como você gera um interesse no cliente nessa primeira abordagem e você gera desejo para ele fechar com você. Oi fulano, tudo bem? Eu vi que você é dentista,
Tem soluções de inteligência artificial que melhora 40% a sua taxa de conversão. Você vai aumentar mais de 15% o número de pessoas que não vão dar no show no seu agendamento. Pessoas que vão agendar e de fato vão comparecer. Vamos marcar uma reunião para eu te explicar como eu vou aumentar o seu faturamento? Você entendeu que aqui você já falou totalmente diferente? Ele, desse jeito que você colocou agora, ele está precisando de você. Ele fala, puta merda, verdade, preciso melhorar meu faturamento. Então aqui são algumas sacadas que você só consegue ir ajustando só quando você começa a aplicar. Outro formato que eu fechei bastante foi em evento, porque eu já treinei tanto em prospecção, eu fiquei tão bom falando sobre isso, falando sobre as dores do meu cliente, que em eventos eu trocava ideia com ele. O que você faz? Ele me perguntava. Eu falava, eu tenho uma empresa de estruturação para empresários. Eu aumento o faturamento dos empresários com inteligência artificial. Aí sim eu falava inteligência artificial. Falava IA vertical em alguns testes para esse cliente, para ir validando, fazer teste AB. E aí esse meu cliente falava assim, cara, interessante isso aqui, me explica melhor. Sabe que a maioria das empresas perde dinheiro por ter uma lista muito grande e não entra em contato com essa lista? Imagina uma inteligência artificial que nutre essa lista, que manda mensagem para esse cliente. Você conseguiu entender? E aí o que eu observava? Quando o cliente não tinha uma lista, eu gerava demanda para eles com marketing, criava um processo, funis de venda, implementava um funil de captação para esse meu cliente. Cara, você batendo esse papo com um cara num evento, com um cliente, com um empresário num evento, se ele não ir para uma reunião com você, porque ele é duro, ele não tem condição, ele não sabe o que é empreender. Compreendeu aqui esse nível de conhecimento, esse nível de bate-papo? Outra coisa, o cliente decidiu bater um papo comigo, como que eu atuo nessa reunião? Eu faço uma reunião, 2 encontros. O primeiro encontro, eu pego o máximo de informações dele, faturamento, o que ele faz, qual o cliente dele, o que ele busca, o que ele está precisando, quais as dores que ele está sentindo, uma série de perguntas eu vou fazendo, vou anotando tudo bonitinho. E aí numa segunda reunião eu trago um desenho, um esboço aqui como esse que eu faço aqui no ClickUp para vocês, do que eu já vejo de solução na empresa dele, que eu posso resolver o problema dele. E nessa segunda reunião eu já trago o pitch, na minha própria apresentação aqui que eu vou fazendo no ClickUp para esse meu cliente. Sacou? Como isso aqui você gera mais valor no seu produto e consequentemente você cobra mais caro? Se você conseguiu entender isso, deixa o like aqui nesse vídeo, inscreve nesse canal que eu vou trazer sempre conteúdos de valor para você empreender e faturar e fazer mais grana do que você faz hoje. Esse foi o vídeo de hoje, se inscreva nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.